Resolução comentada PET de Química, segundo ano. Propriedades coligativas, atividades de ebulioscopia. Resolução da atividade 1. Exercício retirado da FATEC e que menciona a seguinte situação. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se... Então, pessoal, vamos observar alguns pontos cruciais da pergunta. Quando se aquece uma solução que é formada por quem? Água e cloreto de sódio. Detalhe: água solvente e cloreto de sódio soluto. O que se observou? Que o ponto de ebulição se eleva. Detalhe: quando adicionamos cloreto de sódio a um solvente, ele é o causador do efeito de alteração do ponto de ebulição da água. Quando nós estudamos ebulioscopia, deixei bem evidente esta explicação. Então vamos fazer uma anotação aqui. Aumentando ou adicionando, cloreto de sódio, que é o soluto, o que nós temos de efeito? Uma elevação da temperatura de ebulição. Mas, de certa forma, a pergunta ou a afirmação aí pede para a gente avaliar por que dessa elevação. Então vamos lá. Letra A. A diminuição da energia cinética das moléculas. Detalhe: se nós temos uma solução e ela está sendo aquecida, a energia de movimento das moléculas não deve diminuir. Pelo contrário, ela deve aumentar. Por quê? Porque é a partir do movimento dessas moléculas que nós podemos ultrapassar o estado físico líquido e alcançar o estado físico gasoso. Ok? Então, letra A não está correta, pelo termo diminuir. Letra B. Aumento da energia cinética das partículas de cloreto de sódio, que é o NaCl. Bom, vamos pensar uma coisa. Se existe uma solução, as partículas que ali se encontram são partículas de água e de cloreto de sódio. Então, as duas partículas, independente da quantidade, entram em movimento. A afirmação diz que apenas há um aumento da energia cinética das partículas de cloreto de sódio. Não está correto. Segunda justificativa, o aumento dessa energia cinética é para as duas partículas. Terceiro ponto, se há um aumento da energia cinética das partículas cloreto de sódio e água, quem entra em ebulição é a água. O soluto, que é o cloreto de sódio, tem que ser um soluto não volátil, como já explicamos em tonoscopia. Guarde isso daí, pessoal. Soluto não volátil. Beleza? Então, a letra B também está incorreta. A letra C. Ao aumento da concentração do soluto na solução. Pessoal, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius quando ela se encontra na forma pura. Quando adicionamos um soluto, ele altera esse ponto de ebulição. Por quê? Porque, de certa maneira, eu preciso que as moléculas de água, mesmo interagindo com cloreto de sódio,
saia da solução. E o cloreto de sódio soluto é como se fosse uma barreira, porque ao interagir com as moléculas de água, eles conseguem segurar as moléculas na solução, não permitindo que passe para o estado de vapor. E quanto mais cloreto de sódio nós inserimos na solução, maior é o ponto de ebulição do solvente água na solução. Então, aumentando a concentração, aumentando o número de partículas do soluto, a temperatura de ebulição se eleva. Então, por enquanto, a letra C está correta. Letra D. Essa elevação de temperatura deve-se à dificuldade do soluto de vaporizar-se. Olha, se lembrarmos do que nós discutimos na alternativa B, eis o detalhe. O soluto tende a ser não volátil. Portanto, ele não vaporiza junto com o solvente. A afirmativa D está errada. A dificuldade tende a ser do solvente de vaporizar-se e não do soluto. Ok? Alternativa E. Ao aumento da energia cinética das moléculas. Essa letra E tem tudo para dar certo. Só que um detalhe. Olha só. Quando falamos de moléculas, devemos lembrar que o que temos na solução é água líquida. E essa água líquida realmente permanece como moléculas de água durante o aquecimento, durante a elevação da temperatura. Agora, a outra substância, que é o cloreto de sódio, ele não permanece na forma de moléculas. O cloreto de sódio, quando é inserido no solvente água, ele forma íons Na mais e Cl menos, que são as partículas iônicas do sal. Então eu não tenho somente moléculas, eu tenho moléculas de água e partículas iônicas, ok? Ela tinha tudo para dar certo a letra E, se não fosse apenas esse quesito, moléculas. Aí você olha na fórmula da água, você olha na fórmula do cloreto de sódio, opa, beleza, professor, é essa a alternativa. Cuidado com a interpretação ao pé da letra do termo. Ok, pessoal?